97% dos canais do YouTube morrem no primeiro ano. Mas e se eu dissesse que existe uma fórmula que garante o sucesso? Darrell Eves, o estrategista por trás de canais com bilhões de visualizações, descobriu uma fórmula repetível que transforma canais fracassados em impérios de milhões de inscritos. E hoje vou explicar exatamente o sistema que ele usa. Olha, eu sei que você já ouviu segredos do YouTube antes, mas este não é mais um vídeo de upload consistente. Esta é a metodologia baseada em dados que o algoritmo do YouTube recompensa, a mesma que o MrBeast usa, que transformou o canal Quilting em um negócio de US$ 50 milhões. Nos próximos minutos, você aprenderá o ciclo tentar, fracassar, analisar, ajustar, que substitui a sorte pela ciência, porque sua miniatura é mais importante do que o vídeo inteiro e o momento exato em que os espectadores decidem se inscrever ou sair para sempre. Com a IA do YouTube ficando mais inteligente a cada dia e a concorrência mais acirrada do que nunca, entender essa fórmula não é mais opcional, é sobrevivência. Canais que usam esse método apresentam crescimento 300% mais rápido. Milhões de criadores de conteúdo todos os dias se fazem a mesmíssima pergunta. Será que existe uma fórmula, um tipo de código secreto para finalmente ter sucesso no YouTube? Bom, hoje a gente vai mergulhar a fundo para descobrir se a resposta para isso é sim. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Com tantas horas de vídeo subido a cada minuto, parece impossível achar um padrão. Mas e se esse padrão existir? E se ele for, na verdade, muito mais simples do que a gente imagina? E olha, não é qualquer um que está dizendo isso. Vamos direto à fonte, Darrell Eves, um cara que, como estrategista, ajudou canais a somarem mais de 60 bilhões de visualizações. Ele não só acredita que a fórmula existe, como ele basicamente decodificou essa fórmula. E o mais legal, tudo se baseia em dados e na prática, no campo de batalha. Antes de pensar em qualquer técnica, em qualquer truque mirabolante, tudo começa com a mentalidade certa. Existe um ciclo, sabe? Uma base que sustenta todo o crescimento de verdade na plataforma. E aqui está o coração de tudo. Isso não é uma receita de bolo, mas sim um ciclo de aprendizado que nunca termina. A ideia é bem simples, na verdade. A falha não é o fim do caminho, é só informação. Cada tentativa que não dá certo nos entrega dados valiosos para a gente poder analisar e ajustar. E isso torna a próxima tentativa muito mais inteligente. É exatamente assim que se evolui no YouTube. E o exemplo mais perfeito disso tudo é o próprio YouTube. Pouca gente sabe, mas ele não nasceu para ser uma plataforma de vídeos. Acredite se quiser, era para ser um site de namoro. A ideia, claro, falhou miseravelmente. Só que em vez de desistirem, os fundadores foram analisar o que os pouquíssimos usuários estavam fazendo, subindo vídeos aleatórios de tudo quanto é coisa. Eles ajustaram a rota e, bom, o resto é história. Eles aplicaram a própria fórmula para chegar ao sucesso. Ok, com a mentalidade no lugar, o primeiro pilar prático é entender para quem exatamente esse conteúdo está sendo feito. O erro que muitos criadores cometem é tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. A fórmula diz para fazer o exato oposto. Fale com uma única pessoa. A ideia é criar um avatar, um perfil super detalhado do espectador ideal. É como escrever uma carta para um amigo próximo em vez de gritar um anúncio para uma multidão. É sobre ter clareza de quem é essa pessoa, o que ela gosta, o que tira o sono dela. E para dar vida a esse avatar, é preciso ir fundo. O que essa pessoa busca quando abre o YouTube? É uma solução rápida para um problema? É um jeito de relaxar depois de um dia cansativo? Entender esses micromomentos é o pulo do gato. Se a gente sabe o porquê do clique, fica muito mais fácil criar o conteúdo exato que a pessoa precisa naquele instante. Beleza? Depois de saber o quem, o foco muda para o quê, ou seja, a arte de criar um pacote de conteúdo que seja simplesmente irresistível. Todo mundo já ouviu essa frase 1 milhão de vezes, né? Ter um vídeo excelente é fundamental. Mas no YouTube, o rei não governa sozinho, não. A grande sacada aqui é que a thumbnail e o título formam uma dupla, mas com trabalhos diferentes. A miniatura, a thumbnail, é o gancho emocional. Ela tem que gerar curiosidade e impacto em uma fração de segundo. Já o título é o gancho lógico. Ele promete um valor claro, ele diz para o nosso cérebro por que vale a pena clicar. Um sem o outro é um tiro no pé. E essa é a verdade nua e crua. Não adianta nada ter o melhor vídeo do mundo guardado ali se ninguém clicar para assistir. A batalha pela atenção é vencida muito antes do play ser apertado. Isso não é achismo, são dados puros. O próprio YouTube confirma.
90% dos vídeos de maior sucesso na plataforma usam miniaturas personalizadas. Ou seja, 9 em cada 10 gigantes do YouTube não deixam a primeira impressão ao acaso. Isso não é um detalhe, é a regra do jogo. Certo. Então já sabemos para quem falar e como fazer a pessoa clicar. Mas como saber se está dando certo? É aqui que entra o terceiro pilar. Usar os dados para guiar as decisões e assim fechar aquele nosso ciclo de aprendizado. E aqui a gente completa aquela frase lá de trás. O conteúdo pode até ser o rei, mas é o feedback que é a rainha. E é ela quem realmente comanda o reino. É o feedback que vem em forma de dados que nos diz se o rei está de fato agradando o povo. Para não enlouquecer num mar de números, a fórmula foca em duas métricas principais. A taxa de cliques, o CTR, responde uma pergunta bem simples. Meu título e minha thumbnail convenceram alguém a clicar? Já a duração média de visualização, a DVM, responde outra. O vídeo entregou o que prometeu? Ele conseguiu prender a atenção? Uma mede a promessa, a outra mede a entrega. Simples assim. E o ponto crucial é este: encarar os dados não como um boletim de notas, mas como uma bússola. O CTR está baixo? Bom, a promessa precisa melhorar. Então é hora de testar novas thumbnails e títulos. A DVM está caindo rápido demais? O conteúdo não está segurando a atenção. Então é hora de analisar o roteiro. Cada número é uma pista que alimenta diretamente aquelas fases de analisar e ajustar da nossa fórmula. Mas no final das contas, o que tudo isso constrói? A fórmula não é só sobre números, é sobre construir uma plataforma que pode gerar um impacto de verdade no mundo. E talvez o MrBeast seja o maior exemplo disso hoje em dia. Ele dominou a fórmula, construiu uma audiência gigantesca e aí começou a usar essa influência para algo muito maior. Essa citação dele resume perfeitamente o potencial que a plataforma tem. E não ficou só no discurso, né? Com a campanha #TeamTrees, ele e vários outros criadores mobilizaram suas comunidades para arrecadar mais de 22 milhões de dólares para plantar árvores. Isso é influência transformada em ação concreta. No fim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta. A fórmula do YouTube é o mapa, é o como chegar lá, mas o destino, sabe? O porquê que move um canal e a diferença que ele pode fazer no mundo, isso é o que define um legado que vai muito, muito além dos números. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem importante para quem está no mundo digital. A Fórmula do YouTube, do Darrell Eves. Vamos usar resumos e trechos para guiar nossa conversa, tá? Para quem talvez não conheça, o Darrell Eves ele é um gigante no YouTube. Pensa num estrategista que ajudou a gerar mais de 60 bilhões de views. É muita coisa. Muita coisa. E que levou 24 canais a bater 1 milhão de inscritos. O nosso objetivo hoje é tentar desvendar essas estratégias, sabe? O que tem por trás desse sucesso? E olha, isso é super relevante não só para criador de conteúdo, viu? Quem trabalha com marketing digital ou, sei lá, só quer entender como funciona uma das maiores plataformas do mundo hoje, precisa sacar essa dinâmica. É um ecossistema bem complexo mesmo. Pois é. E só para dar um gostinho, vocês sabiam que o YouTube lá no comecinho era para ser um site de namoro? Sério, essa eu não sabia. Que doideira. Pois é. Ou então que teve uma hora que uma métrica super importante mudou e tirou o foco total das visualizações. A gente vai investigar isso. Bom, vamos lá, vamos começar a entender essa fórmula. A própria história do Darrell Eves, que as fontes contam, já dá umas pistas, né? Ele começou como designer gráfico, passou uns perrengues. Normal, né? Começo de carreira. Sim. E aí recebeu um conselho do pai que parece ter marcado ele. Pensa no problema, diversifica a renda. Interessante que a primeira tática dele, tipo fazer ligação fria, não deu em nada. A virada veio quando ele fez algo mais humano, sabe? Entregar pessoalmente os cartões de visita que ele mesmo criava. Buscou uma conexão mais real. Olha aí, isso já mostra uma coisa fundamental, né? Perceber quando algo não está funcionando e buscar outra saída, ser criativo. É a adaptação pura. Exato. Claro que, assim, o que funcionou para ele lá atrás, presencialmente, talvez não seja igualzinho hoje no digital, né? As fontes até citam isso, mas a essência de analisar o que não está dando certo e ajustar, isso continua valendo para tudo. Total. E ele não parou de se adaptar. Começou a levar os clientes para online,
Mas aí viu que projeto pontual, sabe, não dava segurança financeira. Ah, a instabilidade do freelancer. Isso. E aí veio outro toque do pai: focar em reter os clientes. E isso levou ele a criar uma empresa de hospedagem, a Fatboy Hosting, buscando o quê? Receita mais estável, recorrente. E aí tá um princípio que ele martela muito, né? O sucesso do seu cliente é o seu sucesso. Mudar para modelos de negócio que garantem essa grana entrando todo mês, tipo assinatura, contrato longo, foi uma sacada estratégica essencial para ele. Super importante. E o YouTube entrou na história quase sem querer. Foi num concurso valendo um iPod Nano, acredita? Mentira! Que aleatório. Totalmente. Mas ali ele sacou o potencial gigante para usar vídeo para os clientes dele. Aí o Google comprou o YouTube e isso deu um gás enorme, né? Vídeo começou a aparecer mais nas buscas e tal. Só que ele percebeu rápido que manter um vídeo lá no topo era osso. Difícil. E aí veio a decisão-chave. Em vez de brigar com a plataforma, ele decidiu se alinhar com o Google. Se o Google estava postando tudo no YouTube, então o foco dele tinha que ser vídeo também. E essa percepção é ouro, né? Entender para onde o vento está soprando na plataforma e jogar junto, não contra. Adotar o videomarketing não foi só seguir a onda. Foi uma leitura inteligente do cenário. Foi tipo, ok, o Google quer isso? Então vamos fazer isso bem feito. Uma aula de adaptação estratégica. E falando em adaptação, essa história do YouTube começar como site de namoro é muito boa. Muito. Parece que eles viram que o pessoal estava mais afim de compartilhar vídeo de gatinho, sei lá, do que marcar encontro. Ah, faz sentido. E mudaram o rumo do negócio. Isso leva a uma fórmula que o Eves repete bastante, que é: tente, fale, analise, ajuste. Essa é a espinha dorsal, né? Para qualquer criador. Tem que experimentar, ver no que dá, olhar os dados para entender o porquê e aí corrigir a rota. É um ciclo que não para nunca. Exato. Só que, assim, as fontes também dão um toque importante. O YouTube de hoje é bem mais complexo. Algoritmo sofisticado, uma concorrência brutal. Não é tão simples replicar sucessos do passado. Então, essa fórmula tente, fale, analise e ajuste é ainda mais necessária, só que a análise tem que ser mais profunda e o ajuste mais rápido, sabe? Entendi. Faz todo sentido. Bom, então vamos entender melhor esse ambiente. O livro fala do ecossistema do YouTube. E não é só o criador de um lado e quem assiste do outro, né? Não mesmo. É bem mais gente envolvida. Tem os anunciantes, claro. Tem os donos dos direitos autorais, por isso que existem ferramentas como o Content ID, para identificar material protegido. Super importante essa parte. Tem as MCNs, as redes multicanais, que são tipo umas agências para criadores. E, claro, a própria plataforma, o YouTube. Todo mundo interagindo ali. E o que é fascinante é ver como o YouTube tenta equilibrar os pratos, sabe? Os interesses de todo mundo. Pro criador, é vital entender as regras desse jogo e qual o seu papel ali dentro. Um marco nisso foi o programa de parcerias, o IPP, lá em 2007. Ah, sim. Quando eles começaram a dividir a grana do anúncio com o criador, isso proporcionalizou tudo, mudou completamente o cenário da criação de conteúdo. Com certeza. E por trás disso tudo rodando, tem a inteligência artificial do YouTube, que evoluiu, nossa, absurdamente. Demais. Começou simples, mas ali por 2011 virou uma máquina de recomendação super poderosa. E aí veio aquela mudança radical que a gente falou. A métrica principal deixou de ser visualizações e virou tempo de exibição, watch time. Por quê? Qual foi a sacada? A sacada foi perceber o que realmente importava para eles. Manter as pessoas dentro da plataforma o máximo de tempo possível. Ah, claro. Então, em vez de só premiar o clique inicial, que às vezes era enganoso, né, o tal do clickbait, eles passaram a recompensar o conteúdo que realmente segura a pessoa, que engaja, que satisfaz. A IA aprende o que a gente gosta e monta um feed personalizado para manter a gente ali assistindo um vídeo atrás do outro. É uma máquina de aprendizado profundo focada nisso. Satisfação e tempo na plataforma. E como ela aprende tanto? Os números que as fontes trazem são impressionantes, coisa de 80 bilhões de sinais de dados por dia. 80 bilhões! É muita informação. O que a gente assiste, quando pula, o que curte, comenta, compartilha, tudo isso
vai alimentando o que eles chamam de ciclo de feedback de satisfação. A IA analisa até a imagem da miniatura, a thumbnail, e usa as legendas como mais dados sobre o que é o vídeo. E um ponto crucial é entender que não existe um algoritmo único, sabe? São vários. Tem um para a página inicial, outro para os vídeos sugeridos, um para busca, outro para a sessão em alta. Ah, interessante. Cada um tem sua lógica, mas o objetivo final de todos é o mesmo: otimizar o engajamento e a satisfação de quem está assistindo. E isso leva direto àquela frase forte que você mencionou antes, que está no material. Não culpe o YouTube, culpe seu conteúdo. Essa é para pensar, né? Se o seu vídeo não está indo bem, o mais provável é que o problema esteja no conteúdo em si, na forma como ele está sendo apresentado, e não numa conspiração do algoritmo contra você. Ok, entendi. É um choque de realidade necessário, talvez. Mas se o foco tem que ser no conteúdo, por que tem tanto canal que patina, que não decola ou até fracassa? O material aponta umas causas comuns, né? Sim, várias. Ignorar os dados é uma delas. Tem medo de errar, de testar coisa nova. Fica só copiando o que os outros estão fazendo, a síndrome do copista. Boa essa. Falta de consistência, né? Postar de vez em quando. E o burnout, o esgotamento, que é super real nesse meio. O MrBeast é citado como o extremo oposto, alguém que usa dados quase que obsessivamente para decidir o que fazer. Ele é um caso à parte. Mas isso tudo aponta para a necessidade de um equilíbrio delicado. Precisa sim analisar dados, ser crítico com o próprio trabalho, mas sem matar a autenticidade, a criatividade genuína. As fontes até trazem uma crítica nesse sentido, de que o excesso de análise de dados pode acabar sufocando a espontaneidade. O desafio é usar os dados como um GPS, sabe? Para guiar, não para ditar cada passo como um robô. Gostei da analogia do GPS. E o Ives chama isso de fórmula orientada por dados e centrada no humano. É bem isso, né? O equilíbrio. Exatamente. Usar as métricas, mas nunca esquecer que tem uma pessoa ali do outro lado da tela. A retenção da audiência vira uma métrica central nisso. E ter clareza do seu objetivo, da sua linha de chegada, como ele diz. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o algoritmo é esperto, mas o objetivo dele é agradar gente, pessoas. Certo. Portanto, o seu conteúdo precisa criar uma conexão de verdade com essas pessoas. Os dados são a ferramenta para entender como fazer essa conexão dar certo. E para conectar, o primeiro passo é saber com quem você quer falar, né? Definir seu público-alvo, o tal do avatar. Evitar sair atirando para todo lado. Com certeza. Nada de abordagem espaguete. Jogar na parede para ver o que cola. Boa. O livro cita exemplos como o Shonduras e o Devin Stone, do Legal Eagle, que ajustaram o conteúdo deles quando entenderam melhor quem assistia e o que essa galera queria. E essa identificação do público tem que ir além do básico tipo idade e gênero, sabe? Precisa mergulhar mais fundo. Quais são os valores, os interesses, os problemas que essa audiência tem? O que eles buscam naqueles micromomentos que o Google fala? Entendi. O lado bom é que, se você define bem o seu nicho, a própria IA do YouTube te ajuda depois a encontrar mais gente parecida com aquele público que você mirou. Ela amplifica o seu alcance dentro do grupo certo. Tem um exemplo muito engraçado no livro sobre essa pesquisa de público. Da campanha do Scott Pot. Aquele banquinho para ajudar no banheiro. Ah, eu lembro desse anúncio. Do unicórnio. Esse mesmo, unicórnio fazendo cocô de arco-íris. A equipe do Waves foi fuçar no Reddit para entender quem tinha curtido aquilo e descobriu os bronies. Os fãs adultos de My Little Pony? Sério. Exato. Um público totalmente inesperado, mas que se conectou com o humor do anúncio. Isso mostra como essa pesquisa pode revelar umas coisas surpreendentes sobre quem te assiste. É quase um trabalho de detetive, né? Descobrir quem é essa galera e o que realmente mexe com ela. E essa investigação não pode parar. Tem que ser contínua, porque os interesses das pessoas mudam. Beleza. Público definido, pesquisa feita. Agora, o conteúdo em si. O conteúdo é rei, como diz o ditado. Mas o que faz um conteúdo ser bom para o YouTube?
Segundo Eves, a estrutura parece ser chave. Sim, ele fala muito da estrutura narrativa. Precisa ter um bom gancho logo no início, para fisgar a atenção nos primeiros segundos. Essencial. Depois, momentos para reengajar a pessoa ao longo do vídeo, para ela não dispersar. Um clímax, um ponto alto. E no final, algo que ele chama de gush. O que seria esse gush? Boa pergunta. Pelo que entendi do material, o gush é tipo, pá, aquele extra no final. Uma surpresa, uma dica bônus, um momento emocionante ou uma informação que faz a pessoa sentir que valeu a pena ter assistido tudo. Tipo, a cereja do bolo mesmo. Ah, legal. Faz sentido. Uma recompensa por ter ficado até o fim. Isso. Os vídeos do MrBeast são citados de novo como exemplo de quem usa bem essa estrutura e cria essa conexão emocional forte. Ele sabe fazer isso. Ok, então. Gancho, desenvolvimento com reengajamento, clímax e gush. Mas aí o livro complementa. Se o conteúdo é rei, o feedback é rainha. Adorei essa. Ou seja, não adianta só criar, tem que ouvir, né? Combinar o feedback humano de colegas, mentores, grupos de discussão com o feedback dos dados, das análises, do próprio YouTube. Ele até sugere focar nos 4 Qs. Quem assiste? Onde descobrem seus vídeos? O que mais eles assistem? E quando se engajam mais? Perfeito. É a dupla dinâmica. Conteúdo e feedback andam juntos. Tem que usar os dados para refinar o que você faz. Mas cuidado para não cair na paralisia por análise, né? Ficar tão preso nos números que não consegue mais criar. Sim, o equilíbrio de novo. Os dados têm que informar a sua intuição, a sua criatividade, não matar elas. Certo. Agora, um ponto crítico. A porta de entrada para o conteúdo. Título e miniatura. A thumbnail. O livro é direto. O sucesso começa com um clique. As métricas aí são impressões, quantas vezes a miniatura apareceu para alguém, e a taxa de cliques, o CTR. Por que isso é tão vital? Porque é o primeiro teste. Uma CTR alta mostra para o YouTube que o seu pacote título mais miniatura está chamando a atenção do público certo, aquele que o algoritmo está mostrando. Entendi. O livro até sugere fazer testes AB, usar até anúncio no Facebook para ver qual combinação funciona melhor antes de postar no YouTube. E fala de princípios de design, né? Cores, regra dos terços, clareza visual. A miniatura tem que despertar a curiosidade e dizer do que se trata o vídeo muito rápido. Faz sentido. É a primeira impressão. Ok, a pessoa clicou. Vitória. Ainda não, né? Agora vem o desafio da retenção. Manter a pessoa assistindo. Exatamente. As métricas aqui são a duração média de visualização, o AVD, quanto tempo em média ficam no vídeo, e a porcentagem média visualizada, PMV, que fatia do vídeo assistem. Por que isso é tão crucial quanto o clique inicial? Porque lembra daquela mudança-chave do algoritmo? Ele quer tempo de exibição, ele quer satisfação. Uma retenção boa, com AVD e PMV altos, sinaliza para o YouTube que o seu conteúdo entregou o que prometeu na miniatura e no título e que está mantendo o espectador engajado. Certo. É fundamental olhar aqueles gráficos de retenção no Analytics, ver onde a galera está abandonando o vídeo e usar o que chamam de interrupções de padrão, mudar o visual, acelerar o ritmo, colocar um efeito sonoro, para tentar puxar a atenção de volta naqueles pontos de queda. Entendi. Então tudo se amarra, né? Desde a ideia, o título, a miniatura, a entrega do conteúdo dentro do vídeo e depois a análise do feedback. Tudo isso forma uma estratégia de conteúdo. Sim. O livro fala de uma estratégia com 2 frentes. Uma para o público, ser consistente e entregar valor, e outra para o algoritmo, gerar engajamento, otimizar para a busca, agrupar vídeos em playlists, usar telas finais. Menciona táticas como conteúdo pilar, que são os grandes temas, e categorias de vídeos, que são formatos recorrentes. É a união da arte com a ciência, de novo. Servir quem te assiste com algo que vale ao tempo dela e, ao mesmo tempo, entender a mecânica da plataforma para jogar o jogo da melhor forma. As duas coisas têm que andar juntas, não tem jeito. E tem um último pilar importante nessa estratégia que é a construção de uma comunidade. Por que isso faz tanta diferença? Porque é uma comunidade forte, engajada, faz muito mais do que só assistir. Ela defende o canal, promove para outras pessoas, dá um feedback super valioso.
O livro até traz uns conceitos de primal branding, de um autor chamado Patrick Hanlon. Coisas como ter uma história de origem para o canal, um credo, os valores que unem a galera, ícones, rituais, até uma linguagem própria. Tudo isso fortalece o sentimento de pertencimento. Os superfãs, como ele chama, são a base de muitos canais de sucesso. No fundo, como diz o material, as pessoas são a marca. Muito legal isso. Faz todo sentido. Agora vamos para a parte que muita gente deve estar esperando. Como transformar isso tudo em grana? O programa de parcerias do YouTube, o ITP, é o caminho mais óbvio, né? Quais são os requisitos básicos hoje e como funciona essa divisão? Olha, os requisitos que o material menciona são aqueles 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição pública nos últimos 12 meses. Passando por isso e sendo aceito, o criador geralmente fica com 55% da receita dos anúncios que rodam nos vídeos dele. Certo. É importante ficar de olho em métricas como o CPM, que é o custo por 1.000 impressões do anúncio, e o RPM, que é a receita por 1.000 visualizações do vídeo. O RPM costuma ser mais útil para o criador ter uma ideia real de quanto está entrando por cada 1.000 views do conteúdo dele. Mas o livro bate na tecla que não dá para ficar só dependendo do AdSense e da receita de anúncio, né? Que outras formas de ganhar dinheiro são exploradas? Há muitas. Vender produto próprio, o famoso merchandising, como o MrBeast e tantos outros fazem. Sim. Fazer acordos direto com marcas, o marketing de influência. O exemplo da Jessica Hatch, do Gone to the Snow Dogs, que corria atrás das parcerias, é ótimo. Legal. Tem também o financiamento coletivo, ou os clubes dos canais, onde os membros pagam por benefícios extras. Superchat em transmissões ao vivo, receber uma parte da receita do YouTube Premium. Enfim, a palavra-chave é diversificar. É isso que dá sustentabilidade para o negócio do criador. E essa influência que se constrói pode ir além da grana, né? Pode gerar impacto social também. Com certeza. O exemplo do MrBeast nisso é muito forte. Ele reinveste uma parte enorme do que ganha naqueles vídeos com gestos de caridade gigantescos ou desafios com um fundo positivo, tipo o #TeamTrees, que arrecadou milhões para plantar árvores. Lembro disso, foi incrível. Ou as lives beneficentes que ele fez. Isso mostra que ter influência também traz uma responsabilidade, né? E uma chance de usar essa voz para fazer algo bom. Muito bacana. E para negócios mais tradicionais, o YouTube também pode ser um game changer, né? O caso da Missouri Star Quilting Company é bem inspirador. Nossa, esse caso é demais. Uma loja de tecidos de família quase falindo, e aí a matriarca, a Jenny Doan, começa a fazer tutoriais de quilting no YouTube. E aí? E não só salva o negócio da família, como revitaliza a economia de uma cidadezinha inteira. Isso mostra o poder do YouTube para conectar negócios, mesmo os mais de nicho, com uma audiência global super apaixonada. É incrível. Uau! Que história. E depois que o vídeo está pronto, publicou, o trabalho não acabou, certo? Tem otimização, lançamento, promoção. De jeito nenhum. O trabalho continua. Otimizar o título, a descrição, as tags, usar cards e telas finais para levar para outros vídeos, colaborar com outros criadores, divulgar em outras redes sociais. Tudo isso ajuda a dar aquele empurrão inicial para o algoritmo perceber que o vídeo é bom e começar a recomendar. E por fim, o ciclo se fecha com analisar e ajustar de novo. Não só para o próximo vídeo, mas às vezes dá para mexer no que já está no ar. Sim, o livro fala disso. Comparar a performance do vídeo com as suas médias, seus baselines. Se a miniatura não está com CTR legal nas primeiras horas, talvez valha a pena testar outra. Os ajustes de longo prazo vêm mais da análise da retenção, do AVD e PMV. Ferramentas como o TubeBuddy ajudam a fazer esses testes AB. É a filosofia da melhoria contínua. O ciclo tente, fale, analise, ajuste, rodando sem parar. O exemplo do canal Matt's Off-Road Recovery mostra como esses ajustes vão melhorando os resultados ao longo do tempo. Perfeito. Então, para a gente amarrar essa nossa exploração da fórmula do YouTube, fica muito claro que não tem bala de prata, né? É uma combinação de entender a plataforma, dados, algoritmo e entender o público, conexão humana, comunidade. Exato. E aí, executar com estratégia, com consistência. Conteúdo, feedback, ajuste, a adaptação constante parece ser o nome do jogo. Talvez as frases que mais ficam são mesmo
Não culpe o YouTube, culpe seu conteúdo. Essa é forte. E conteúdo é rei, feedback é rainha. Perfeito resumo. E para deixar uma última provocação no ar, pensando em tudo isso, com essa velocidade toda de mudança nas plataformas, nos algoritmos, qual seria o ativo mais duradouro que um criador pode construir? Será que são as habilidades técnicas de otimizar um vídeo, a qualidade da produção em si, ou será que é a força da comunidade e a autenticidade da marca pessoal? Algo que talvez sobreviva a essas mudanças táticas da plataforma. Fiquei a reflexão. Excelente pergunta para a gente terminar. Esperamos que essa análise tenha sido útil, tenha trazido aí novas ideias. Agradecemos muito a companhia e até a próxima.